Por que é que muitos não vivem a cura quando ser uma promessa? Então esse vai ser o tema daqui a pouco. Por que que muitos não vivem a cura se é uma promessa? Olha, que nós nunca podemos esquecer, né, o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Ele morreu por nós, diga glórias a Deus. Ele deu a vida por nós e nós temos que proclamar isto aos quatro cantos do mundo. Nós temos que declarar para o mundo físico e espiritual que sim, Cristo morreu, Cristo levou sobre si todas as nossas iniquidades. Muitos não acreditam, mas esse ministério acredita e nós celebramos com muita gratidão o que Cristo fez por nós e certamente confirmando esta palavra que Ele já morreu e já ressuscitou. Então hoje, o nosso culto todo primeiro domingo é a ceia do Senhor, né, às 19 horas, nosso culto profético domingo. Às quartas-feiras nós temos nosso encontro de oração e milagres, às 9h30, aqui para juntos estarmos unindo a nossa voz e vendo os sinais e prodígios de Deus que estão acontecendo em nossas vidas. Diga amém. Eu creio nisso, amém? Então, vamos trazer uma palavra para enriquecer a nossa vida, para nós termos cuidado com nossa vida financeira. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, você sabe que nós temos várias vozes e muitos não estão porque esqueceram de identificar a voz correta, identificar a voz de espíritos enganadores e desistem pelo meio do caminho. Mas olha o que Deus orienta através do apóstolo Paulo: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você sabe que a vida financeira do povo hoje, desse mundo, é um desafio. Por que desafio? Porque ensinaram que ou as pessoas elas são abençoadas porque têm muito dinheiro, ou elas não têm fé porque não têm nada. Não existe isso. Primeiro nós temos que entender que Deus tem uma porção. Lógico, nós projetamos a vida, nós fazemos os projetos, nós executamos, nós estudamos, projetamos, fazemos o que tem que é a nossa parte. E Deus vai dar o crescimento. Mas nesse meio caminho existe uma conduta. Qual que é? Existe um mundo que nos odeia e ele não quer que você viva aquilo que Deus determinou para a sua vida. E eu creio que Deus tem para a sua vida o melhor desta terra. Ele diz que a vida é abundância. Ele diz, então não se conformeis com esse século. Qual que é o século? O que está acontecendo hoje? Eu tenho ensinado aqui do púlpito, do altar, que nós temos várias informações de facilitar, o facilitamento para você ser bem sucedido financeiramente. E agora é a febre, agora. Muitos, você sabe que pararam aqui porque nós falamos a verdade, essas questões. Entenda, amado, o mundo é o mundo, eu estou aqui para julgar o que é certo, o que é errado na questão de leis. Não estou tratando da igreja, estou falando dentro da igreja para o povo de Deus, que Deus diz que se você quer ser bem sucedido, você tem que ter força, você tem que ter coragem para guardar a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que com o suor do teu trabalho, você vai viver, você vai prosperar. Mas tem agora o mundo que diz, não, você pode fazer uma aposta, tem as casas de aposta, agora tudo é online, você pode fazer e você vai ganhar muito dinheiro. E tem muita gente aí caindo nessa cilada. E amado, é assim, quando eu disse que o inimigo ele arma laços, e quando alguém é pego pelo laço para sair desse laço, é uma complicação. E muitos, temos recebido notícia, têm se ceifado a sua própria vida. Porque chegou um momento que sabe que aquilo ali levou ele a um buraco sem saída humanamente. Deus pode, mas como não tem uma estrutura espiritual, ele acha que é preciso ceifar, acabar com sua vida, porque ele chegou no momento que usou todos os cartões de crédito, pegou dinheiro emprestado, não consegue pagar mais, então ele não tem mais o que fazer, a única coisa resolve é tirar a vida. São muitas, e o que mais intriga a igreja de Deus, o povo de Deus, é saber que dentro do nosso meio existe pessoas, colocando como aquela brincadeira de mau gosto, que eles usam a arma e colocam a bala e fica rodando. Estão na mesma forma dentro da igreja. Ah, não, aconteceu com ele, comigo não vai acontecer. E vai nessa vibe desse mundo. E Paulo diz, não conformeis com este século.
E ele diz, mas transformai a vossa mente. Transformar o quê? A palavra, ela tem que ser a transformação. O mundo que você associa a ele. O mundo quer que você acredite que isso vai dar certo. E as pessoas amado. E olha, ninguém para pensar. Quando Paulo diz, não vos conformei, transformai a mente. Está na mente. As pessoas começam a perder e acham que depois perdem 10 mil, ganha 1.000 e acham que está ganhando. E vai, porque a mente está presa. Paulo diz, transformai a vossa mente para renovação, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma boa, Deus tem uma agradável e perfeita vontade para a sua vida. Diga amém. Eu creio. Agora, nós temos que chegar um momento da vida, nós temos que tomar decisões, aqueles que precisam. Quem não precisam, prepara, continue administrando bem, continue crendo que Deus pode fazer mais, se tem um coração generoso. Tem muitos que precisam, chega um momento, eu creio que é hoje, de decisão de vida. Olha uma história verídica na Bíblia, de uma mulher, que ela chegou um momento na vida, que ela precisou decidir. Mas ela procurou no lugar certo. Nós temos que procurar no lugar certo. Vamos lá em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 a 4. 2 Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 4 diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas. Então aqui nós estamos falando de uma mulher que ela era uma profeta, era esposa de um discípulo, do profeta, dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu. Olha, amado, primeira coisa, vamos lá. Não há mágica, há uma conduta de vida. Primeiro, aqui não era qualquer pessoa, não era uma pessoa que vivia, um dia aqui, talvez não, servia a Deus de qualquer forma, não, era uma mulher que era serva de Deus, que tinha um marido que era discípulos e servo e profeta de Deus. Então ela clamou um profeta de Deus e disse, meu marido, teu servo, morreu e tu sabes que ele temia ao Senhor. Amado, quando nós chegamos, como diz Paulo, que quando nós trazemos nosso dízimo, nós doamos, é para que haja crédito. Esta mulher tinha crédito diante de Deus. E nós sabemos que naquele tempo, quando a mulher ela perdia o seu marido, ela era desprezada. Ela perdia tudo que ela tinha direito. Era tomado dela. Era passado para os seus parentes, quando não tinha parente, era dado para o governo. Então ele disse, chegando o credor para levar os meus 2 filhos para eles serem escravos. Então o mentor, imagina, ela estava numa situação que ela tinha dívida para pagar, ele tinha perdido tudo, e ela disse, olha, estão levando os meus 2 filhos para pagar essa dívida. Versículo 2. Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Então, amado, entenda, meus queridos eleitos de Deus, eu creio que na nossa vida financeira, Deus tem o melhor. Mas há momentos que nós chegamos em situações, sim, isto faz parte da vida. Mesmo nós estamos falando de qualquer uma pessoa temente a Deus, que chegou um momento que o marido perdeu, as leis daquele tempo eram severas na questão, e ela perdeu tudo a ponto de estarmos levando os 2 filhos como escravos para pagar a dívida. E ela procurou em Deus, porque quem ela servia, e falou, olha, o teu servo, ele era temente a Deus. E agora, o que devemos fazer? E Deus continua a nos perguntar, o que você quer que eu te faça? Então, Deus não vai agir de qualquer jeito. Deus quer que nós apresentemos para Ele o nosso projeto de vida. E primeira coisa, onde nós aprendemos com essa simbologia de ser? Nós indo na casa de Deus, estamos na casa de Deus, estamos servindo a Deus, e Ele pergunta, agora você pode, se você serve Ele, você tem um crédito em Deus, você pode dizer, Deus, eu preciso de um milagre. Ela precisava de um socorro. Então diz-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa. Já tinha tomado tudo, ia levar os filhos, senão uma botija. Ninguém queria, que está lá uma botija de azeite. Versículo 3. Então disse ele, vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Uau, agora, amado, entenda, nós temos que ter um projeto. Não importa o que nós temos hoje,
O importa é que nós temos que ser fiéis a Deus no pouco, Ele leva sobre o muito. Então aqui estava a mulher que estava na situação, que aqui é uma visão do um empreendedor, Deus ensinando aquela mulher agora a ser empreendedora. Porque ela não tinha nada, tinha dívida, já ia levar os filhos. Então através do profeta diz, olha, vai lá, o que você tem? Tem uma vasilha. Ele disse, agora você vai, pede vasilhas emprestado a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Não pense pequeno. Que Deus, nós estamos buscando Deus, mas pense em coisas grandes. Pense que Deus vai te colocar sobre coisas grandes. Versículo 4. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte o que estiver cheia. Vamos lá, nós temos alguma coisa, sempre nós vamos ter. Bispo, o que eu tenho? Eu não vejo. Você tem você. Ela tinha uma botija, então Deus falou assim, é o suficiente. Às vezes nós ficamos esperando grandes coisas acontecerem para servir a Deus. Não, o que nós temos. E aquela pequena botija, imagina, seria o dízimo, a oferta a Deus. Então ela deu, e diz que ela foi e fez aquilo ali, nós conhecemos a história, diz que encheu todas as botijas, depois ela foi lá, e ele diz, versículo 5, partiu pois dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, esses lhe chegaram as vasilhas e elas as enchiam. Versículo 6, cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha, mas ele respondeu, não há mais vasilhas nenhuma, e o azeite parou. Então, chega um momento que chegou o limite, lembra da porção? É aquela porção, e com aquela porção que Deus vai te usar nesta terra. E versículo 7 diz assim, então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse, vai e vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vive do resto. Então, Deus aqui, primeiro Ele nos chama, você tem que ser fiel a Deus. Quando você é fiel a Deus, Deus vai sempre colocarmos sobre muito. Quando você clama, como diz Paulo, quando nós clamamos a Deus, se nós somos generosos, nós temos crédito diante de Deus. Então vamos ter crédito diante de Deus, vamos servir a Deus. Muitos estão tendo crédito a Baal, estão servindo aos deuses lá fora, estão servindo a Mamon, o Deus do dinheiro, estão servindo a vários deuses, o Deus do dinheiro que está aí agora, mas esqueceram daquele que é dono de tudo, Jesus Cristo. E nós estamos servindo a Ele com a nossa vida, está sempre aqui. Eu trago com alegria o meu dízimo. Sei que Deus tem sido generoso para conosco. Eu creio que mês de dezembro será ainda mais abundante. Deus tem manifestado grandes coisas sobre isso. Vai fazer. Não importa a condição que nós temos hoje, mas Deus é muito mais do que a situação. Eu só tenho a agradecer a Deus, amém? Glória a Deus. Chegamos no momento mais importante da nossa reunião. Chegamos no momento de ouvir Deus falar. E o tema nessa noite é: por que é que muitos não vivem a cura se é uma promessa? Olha, que tema instigante, intrigante. Eu creio que Deus vai falar aos nossos corações. Eu creio que esta palavra agora, estamos ao vivo pelo YouTube, vai chegar em outros corações. E peço que divulgue esta palavra, nos ajude. Nós temos proclamado a graça de Deus, a única que edifica e dá herança. Estamos vivendo um caos por causa da desobediência. E esse ministério Cristo Vive, através da vida do apóstolo Miguel Ângelo, da nossa vida, tem lutado para trazer a verdade. Porque se a verdade não estiver nos altares, nós não vamos ver a plenitude da graça. Estamos passando por guerras políticas no nosso país, guerras de palavras, grandes confusões, um governo que não serve a Deus por causa, muitos vão criticar, por causa da falta da obediência à palavra de Deus. A igreja, a luz não está brilhando, mas nós temos, você está aqui no lugar sério, você está ouvindo uma palavra do lugar sério, que proclama a verdade, e esta verdade vai libertar pessoas
pode libertar a nossa nação. Amém? Então vamos divulgar, vamos falar desta palavra sem medo, sem detença. Vamos fazê-la chegar em outros lugares. Agora nós estamos no TikTok, né? Só a Graça, o nosso canal lá chama Só a Graça. E nós temos no YouTube Cristo Vive Muriaé. E nós temos também o Facebook, né? Cristo Vive Muriaé, Igreja Cristo Vive Muriaé. Estamos divulgando, graças a Deus, né? Por aqueles que têm colocado a mão, têm feito. Somos aos olhos humanos pouco, mas fazemos proeza. Diga glórias a Deus, amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Diz assim: porque quantas são as promessas de Deus? Olha, ouça com atenção. Receba no seu coração esta palavra. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Diga glórias a Deus. Receba esta palavra no coração. Eu creio que ela é um tsunami do bem para mexer as estruturas do povo de Deus, para nós vivermos as promessas de Deus que tem o sim e o amém. Deus amado, povo santo, povo eleito de Deus. Deus disse, Deus não mente, diga amém, Deus não mente, Ele não pode mentir. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Não podemos esquecer, mas como assim por nosso intermédio? Porque a graça já foi nos doada. Ele levou sobre si, 1 Pedro 2,4 diz, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas foste sarados. Diga amém, diga glórias a Deus. Olha, então Deus levou sobre si. Então nós temos que acreditar. Aonde foi que Cristo levou? Na cruz do Calvário. Se eu mudar isto, se eu trazer um outro pensamento fora disso, não acontecerá o sim nem o amém de Deus, porque já está declarado, e é através da nossa vida, pela nossa conduta. Então o apóstolo Pedro diz assim, carregando ele mesmo em seu corpo. Foi ele que carregou, não foi o nosso sacrifício, não é o nosso jejum, não é o subir no monte. É no corpo de Cristo, no madeiro, para que ninguém duvide, não crie outro coisa, de um copo com água, um pingente que está aí, uma muleta para ajudar Deus, porque parece que Deus é aleijado na visão dessas pessoas. Então, ele carregou, foi sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós mortos, então temos que morrer para os pecados. Eles foram lá, Cristo morreu, levou o velho homem, e agora nós temos que viver para a justiça de Deus. Diga amém. Por suas chagas foste sarado. Para nós cristãos, a palavra de Deus, ela precisa ter uma base sólida. Ela não pode ser uma palavra frágil. Ela é infalível. Então, se a palavra, bispo, é infalível, como pode? Porque tem uma promessa. Por que muitos não vivem a cura se é uma promessa? A Bíblia traz uma resposta. E esta pergunta que com certeza há em muitos corações, Deus tem a resposta na Bíblia. É na Bíblia que nós temos que responder por que muitos não estão vivendo a cura quando é a promessa. Então a primeira coisa que temos que atentar, que na nossa carne estamos expostos a diversas bactérias, vírus, pedras, obstáculos, água, fogo, ar, alimentos, etc. Tudo isso pode causar alguma ferida, doença. Bispo, a água pode? Sim, claro que pode. Tudo, se não tiver um devido cuidado, pode causar uma doença em nós. Uma má alimentação gera doenças. Cair na água pode causar um afogamento e às vezes levar à morte, trazendo lesões aos pulmões. Então, nós precisamos entender que na carne nós estamos expostos a tudo isso. Então,
É muitas coisas que nós vamos falar, entrar nessas questões, mas eu tenho que entender, nós temos que entender que nós estamos expostos. E o que estou querendo dizer? Que todos nós podemos ter alguma doença, sim, mas o que não podemos é permanecer sobre aquilo que Deus diz que já levou sobre si. Por suas chagas foste sarado. E realmente isto é uma verdade. Assim é o que eu creio. Eu não creio fora disto. Eu creio na palavra. Marcos capítulo 16, 17 e 18. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Temos que crer. Diga amém. Creem que ele levou sobre si no madeiro. Mas as pessoas dizem, bispo, tem que subir um monte. Então não crê. Nós cremos. Então, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Versículo 18. Pegarão em serpentes. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes serão mal. Não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Olha só a promessa. Mas quando? Se crermos na palavra de Deus. Todos dizem quem crê. A maioria dos cristãos, todos os cristãos, até mesmo quem não são, os católicos, espíritas, eles dizem que acreditam em Deus. Mas como que eu posso acreditar em Deus se eu não acredito naquilo que Ele fez, que Ele disse que Ele fez, que está registrado nas Escrituras Sagradas? Eu insisto porque é o foco desta pregação, que é a cura, viver a cura, que é uma promessa, mas muitos não vivem. Que Pedro diz que certamente Ele levou sobre si os nossos pecados no seu corpo. Então Ele levou sobre o madeiro, está encravado no madeiro, para que ninguém crie outra coisa, mas está cheio de criação nas igrejas. Por isso muitos não estão vivendo o milagre de Deus. Bispo, então por que, se está aí que Deus deu autoridade, eu vou insistir nessa pergunta, então por que é que muitos não vivem a cura ser uma promessa? Se Deus disse, se impuserem as mãos serão sarados. 1 Coríntios 11, 28 a 32. Há uma palavra que nós temos que acreditar fielmente nela, diga amém. Examinar, olha, aqui está, amado, porque a palavra não é solta. Olha que está aqui, olha o segredo bíblico revelado, o mistério, perdão, não há segredo, o mistério, talvez para muitos que estavam oculto, mesmo já há quase 2000 anos, né? Aí o evangelho aí sendo pregado, né, pelos cristãos depois do nascimento de Cristo, mas muitos ainda não conseguiram entender que Cristo é Deus, que há um só Deus, um só batismo, uma só fé, tem três deuses, um Pai, o Filho e o Espírito Santo, tem um batismo nas águas quando Cristo levou sobre si. Então não examinaram, então está aqui, muitos não conseguiram ainda receber essa revelação deste mistério. E diz assim, 1 Coríntios 11, 28. Examinai, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernimento do corpo, e bebe juízo para si. Então, Paulo está dizendo, se não há um discernimento, aqui está a resposta que nós vamos ler no versículo 30. Ele diz, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, vamos lá, está aqui, segura, volta na sua Bíblia, 1 Pedro 2, 24. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. A maioria dos ministérios, a maioria esmagadora, ela não consegue discernir isso aqui. Ela diz que isso aqui é para criança que não sabe compreender. Ela diz que isso aqui é para quem não está na igreja. Não, não é. Isto aqui é para quem não conseguiu entender o que Cristo fez na cruz do Calvário. Quem não consegue discernir o corpo, quem não consegue, o que Ele fez? 1 Pedro 2, 24. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. E a pergunta é, carregou ou não carregou? Não, para muitos não carregou.
Para muitos ele ainda precisa de um tanque batismal. Nós temos nossas pregações no canal do YouTube falando sobre isso, porque nós temos que entender que a ordem do batismo nas águas é para a remissão de pecados, não é para membrar ninguém na igreja, não é a confissão de fé, a confissão é pela boca, não é forma de membrar as pessoas na igreja, não é nada disso. Estou engano o que está ensinando nos altares. A Bíblia diz, está nos livros proféticos, nos livros lá, que o batismo que João Batista recebeu no deserto ao Senhor foi para a remissão de pecados, até que apresentasse o Cordeiro. Mas as pessoas continuam no batismo de João Batista, ou seja, eles continuam antes da cruz. Bicho, mas eles dizem que Cristo morreu. Dizem, mas não acreditam. Então, estão participando, estão comendo o corpo sem discernir. Não discernir é saber o que foi, por que Cristo entregou o seu corpo no madeiro. Qual foi o objetivo? Qual foi a profecia? Qual foi o cumprimento dela? Que ele morreu pelos nossos pecados. Está aí. Não é uma invenção do Ministério Cristo Vive. É na Bíblia, está escrito na Bíblia, nós temos que crer. Aí muitos não são curados porque dizem que acreditam, mas não acreditam. Foi lá na cruz que nós recebemos tudo. A cura, o perdão, vida em abundância, foi lá na cruz, diga glórias a Deus. Então volta no 1 Coríntios 11, 28. Ele foi lá que está ali, o discernimento é esse discernimento. Examinar, temos que examinar, para ver se eu estou no caminho, se há alguma conduta errada. Eles examina, pois, o homem a si mesmo, e assim, depois que examinou, coma do pão e beba do cálice. Versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernimento o corpo, que nós explicamos aqui, vamos falar, vamos ser chatos, insistentes, até tem que pregar, até que entenda. Come e bebe para si, juízo para si. Versículo 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Por quê? Porque não tem o discernimento do corpo de Cristo. É esta falta de discernimento que gera, porque se eu não tenho discernimento, eu não vivo. Se eu não vivo a palavra, eu estou em desobediência. Se eu estou em desobediência, eu não tenho Cristo, e sem Cristo, não tenho a promessa se cumprindo. Versículo 31. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, porque assim, é muito fácil acusar as pessoas quando Cristo perdoou, mas nós criamos, a igreja aqui, não, nós não temos o costume. Cria o tanque batismal, é acusação. Você está dizendo para as pessoas, você está em pecado. Sim, todos nós nascemos e morremos em pecado, com pecado. Mas ele está dizendo, não, você precisa passar pelo tanque batismal, quando diz Cristo, diz, ele levou sobre si. Então acusam as pessoas dos altares, acusam as pessoas aí fora, e Deus diz, então por isso não tem. Porque não tem o discernimento do corpo de Cristo, por isso não tem a cura e muitos dormem. Este é o motivo que nós vivemos. Volta no versículo 30, que ele diz, eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Não poucos. Dorme a pessoa porque falta o discernimento. Então esse discernimento, o conhecimento, é que gera a manifestação de Deus. Então a cura só manifesta no cumprimento da palavra. Não vamos nos enganar. Na maioria das vezes somos curados não pela nossa obediência, e sim pela misericórdia de Deus. Basta observar a conduta das pessoas. Hoje, em uma só observação dos princípios, das ordenanças de Deus, que é um dos mais importantes, eu considero, porque se não tiver esse na vida, não tem nada. Muitos não conseguem se cumprir a risca. Qual que é, bispo? Hebreus 10, 25. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregarmos como é costume de alguns. Antes façamos a admoestação, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, olha para você ver. Muitos nos cultos, muitos vão aos cultos quando sobra tempo. Outros quando precisam de uma cura. Outros quando precisam de dinheiro. Quando estão em guerra.
E a maioria, quando recebe o que vieram buscar na igreja, sai da igreja e deixa de congregar. Aí as pessoas vêm dizer que estão servindo a Deus. Amado, é uma enganação. Então não adianta nós ficarmos, como diz aí o dito popular, tampando o sol com a peneira. Nós temos que parar e temos que observar que servir a Deus não é como eu quero. Eu já gosto de fazer essa conotação. Como é que eu sirvo alguém? Se alguém me diz, olha, se alguém te pede um copo com água, você vem, não vou falar Coca-Cola, vem com suco, é gostoso, mas está servindo? Não, ele pediu água. Por quê? Quem sabe o que serve é a própria pessoa. Então quem sabe o que serve a Ele é Deus. Ele deixou as Escrituras. Então se nós não servimos a Deus, amado, não vem aí achando que não, Deus curou porque eu orei. Não, Ele curou pela misericórdia. Porque a cura ela vem quando há obediência. Eu estou mostrando um pequeno fato. Raramente você vai encontrar uma pessoa que serve a Deus com amor. Muitos não consegue ter chegou 37 graus, bispo, não vou porque estou com febre. Olha, amado, você sabe qual é as maiores curas relatadas na Bíblia? Homens paralíticos, mulher com fluxo de sangue, leprosos, pessoas desprezadas, que não poderiam estar no meio da sociedade, mas elas romperam, o sistema, pessoas, mundo, governo, elas romperam para estar com Deus. Hoje o que as pessoas falam? Sempre tem uma desculpa. Olha, a Bíblia fala, a porta vai fechar um dia, vai haver choro e ranger de dentes. Não é para ir para o inferno. Ovelha, bispo, mas por que você acredita assim? Porque está na Bíblia. Ovelha não vai para o inferno, mas também não vai para o céu de qualquer jeito não, mano. Não acha que entra no céu, bispo, é porque eu sou ovelha. Deus está lá, amado, servos bons, servos. Não está falando dos bastardos. Bastardo Deus nem cuida, ele está à sorte do mundo. Mas a ovelha, ela vai entrar no céu pura, purificada. Então quando as portas se fecham, é lá Noé, outras histórias nós vemos aí que aconteceram no meio do caminho, são as virgens prudentes, fechou a porta, acabou. Quando tem uma passagem linda também, que Deus conta uma parábola, que um homem fez uma festa, falou, olha, diga para todo mundo, só vai entrar com ornamentos assim, assim, assado. Aí veio um e disse que não, vou entrar de qualquer jeito. Eu sei que é assim, mas eu não quero, eu vou entrar Quando chegou lá, ele tira ele que não está adequado. É assim que vai ser, amado. Não acha, depois não adianta, mas não, deixa eu lá vestir. Acabou, a porta fechou. O tempo foi dado. O tempo é hoje que nós estamos aqui. Então as pessoas ficam, e ainda, mas é uma vergonha para o Evangelho. Olha, eu digo, amado, não sou eu, mas se a Bíblia diz que nós temos uma fidelidade, olha o que diz João 15, 7, 8. Por que você não cumpre um princípio básico? Eu não estou dizendo estar na igreja, como eu disse, muitos estão na igreja porque precisam de uma cura, muitos estão na igreja porque precisam de um dinheiro, muitos estão na igreja porque estão em guerra, precisam de paz. Mas quando tudo isso que Deus é misericordioso, não pela fidelidade nossa, mas pela sua misericórdia, seu amor, cura ou manifesta isso, as pessoas vão embora. Depois ainda diz que serve a Deus. Estou servindo a Deus. Ah, mas não se engane, eu não engano ninguém aqui. Não engano, não adianta, mas eu ficar dando um jeitinho. Amo todos, vamos amar, vamos ajudar, vamos cuidar, vamos admoestar, como diz Hebreus, não deixe de congregar, admoestar uns aos outros. Eu faço isso com quem é leigo, eu vou com amor, mais tranquilo. Quem já é barbado, filho de gato, já tem barba, a gente fala mais pesado. Porque, amado, peraí, não estamos tratando com crianças. Tem a criança espiritual, tem os maduros. Maduros você conversa com, vaca atolada, é coisa mais forte. Porque não adianta, mas ficar enganando as pessoas. Está aí o mundo em causa aí, porque falta o cumprimento. Ele disse, olha, se permanecer, João 15, 7, se permaneceres e minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres será feito. Não tem detência.
Então por que muitos não são curados? Mesmo que tenha promessa. Porque não obedece a Deus. E quando a cura vem, não é porque estamos obedecendo, é pela misericórdia de Deus. Pela misericórdia de Deus. Por isso que todo dia, mas meu coração se rende ao Senhor, porque eu sou o pior de todos. Então entenda, meus amados, não há mágica, há uma conduta. Nós acabamos de ler lá em 2 Reis, uma mulher que servia a Deus, que tinha crédito diante de Deus, foi tomada tudo, porque era o costume dos homens, as leis dos homens. Quando a mulher ficava viúva, ela perdia tudo, a ponto de ela não ter nada. Os credores iam levar os filhos. Ela chegou diante de Deus, que era o profeta. Deus: olha, o teu servo, meu marido era servo de Deus, essa situação não pode estar, porque tinha crédito, amado. Agora as pessoas chegam para Deus, sabe, é um tico-tico no fubá na igreja, e depois já olha para Deus: olha, eu sou um servo teu, te sirvo, você sabe que eu me sirvo. Deus olha assim: amado, Deus é misericordioso, porque não seremos consumidos. É uma enganação. Esta igreja, desculpa, fique chateado, não vai embora, esta igreja desse século é a mais covarde de todas. Por isso que Jesus falou assim: o julgamento para Sodoma e Gomorra será mais brando do que para essa geração. E eu temo isto, amado, porque Sodoma e Gomorra foi destruída por fogo, por causa da sua conduta. Porque essa geração, ela tem a graça, o benefício de Deus. Deus diz que Ele carregou sobre si no madeiro os nossos pecados. A igreja vai para o tanque batismal, negam a Cristo. Ele diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. Basta que pedir mesmo, apresenta um copo de água, apresenta não sei lá o que. Amado, isto é a igreja de hoje que está aí fora. Então, não permanecer na palavra de Deus vem sendo tirado primeiro pela deformação dos cultos. A deformação dos cultos nessa caminhada de anos aí para trás tem tirado a verdade dos altares e da vida das pessoas. Sem medo de errar, eu digo, a grande maioria das igrejas que carregam uma placa dizendo que é a igreja de Cristo, que é protestante, estão fazendo um culto de si para si mesmo. Não é para Deus. A própria, eles têm uma aparência de bondade, uma aparência, amado, sabe, se você não estiver enraigado nessa palavra, você é levado. Porque eles sabem onde eles tocam. Quando você vê a chamada para os cultos, é você que está passando por um problema financeiro, você que está passando por um problema familiar, você que está passando por um problema de saúde. Amado, quem que não está? Não, amado, deixa eu dizer uma coisa. Eu amo vocês, amo a Deus mais do que vocês. Não vai na igreja porque você precisa de uma cura. Vai na igreja porque Deus já te curou. Não vai na igreja buscar salvação. Vai na igreja porque você é salvo. Isto é amor, gratidão pelo aquele que fez algo na sua vida. Mas qual é a gratidão que as pessoas têm? Não tem. Tem de boca. Então nós temos que estar atentos. Então a grande maioria esmagadora, amado, não estão servindo a Deus. Porque o culto a Deus é um culto de ensino da palavra. É um culto onde você ensina as pessoas a palavra de Deus. Bispo, mas tem sim ensino nas igrejas? Tem. O culto da cura através da água. O culto através da cura, através do óleo ungido, consagrado em Israel, mas é comprado ali no botequim. Isto é enganação, mas as pessoas acham que a gente, sabe, que Deus não vê isto. Elas tramam por trás, nós precisamos fazer alguma coisa para atrair as pessoas para a igreja. Então vamos dizer que agora tem um óleo aqui consagrado em Israel. O cara nunca foi a Israel, amado. E diz que está distribuindo um óleo consagrado, e as pessoas, uau, amado, isto é uma distorção do culto. Isto vai ter um preço. Na verdade, nós já estamos pagando esse preço no Brasil.
Um país está governado por homens maus. Maus, amado. Um homem que não tem piedade. Um homem que pessoas estão doentes na cadeia e ele diz, não sai. Isso é mal. Isso é um governo mau. Por que disto? Porque a igreja é uma igreja que não está servindo a Deus. Vou te mostrar hoje. Eu não estou falando pelas minhas orelhas. Eu estou dizendo que esse culto que está acontecendo em muitas igrejas agora, nesse horário, que deveria estar ensinando as pessoas a palavra de Deus, está ensinando o quê? O peão. Uma entrevista com o diabo. É uma porta para a pessoa passar debaixo. É o muro que simboliza o muro de Jericó. É não sei o quê. Isso é um culto a Satanás, um culto ao homem. Que tira a glória de Deus, que não ensina, amado. Todo o tempo, a igreja é um local, o templo é para ensinar as pessoas as escrituras sagradas. Estão ensinando, como muitos questionam. Bicho, mas não estão ensinando isso aí. Distorcendo a palavra. Então, não vou me alongar, porque nós ficaremos aqui o culto, e eu não te ensinaria a verdade, só para falar disso que está acontecendo aí. Abominável a Deus. Então hoje, volto a repetir, o nosso país está como está, por culpa da desobediência do povo de Deus. Não adianta colocar a culpa. Amado, vamos ser sinceros. Bicho, mas está falando de política. Não, estou ensinando para que os olhos se abram. Não adianta buscar nos Estados Unidos. Não vai, amado. Não adianta esperar o próximo presidente. Não adianta clamar. Isso tudo que eu estou mostrando aqui, só parar. Qualquer pessoa que tem mais de 2 neurônios na cabeça, você faz um retrô aí de alguns anos que o Brasil tentou, que Deus mostrou que seria possível. Mas a igreja fechou os olhos para o que Deus estava mostrando e continuou no mesmo caminho. Já jejuaram, já clamaram, já pediram ajuda Estados Unidos, a ONU, a sei lá onde, Barack Obama, não é mais. Bin Laden, já morreu Bin Laden, pediu todo mundo ajuda aí. Resolveu? Vai resolver? Bispo, qual é a autoridade que você tem para dizer que tudo isso que está buscando não vai resolver? A Bíblia Sagrada. Quer ver? Olha para você ver, só um caminho, uma atitude da Igreja de Deus no Brasil muda tudo isso. De um dia, eu não estou dizendo vai esperar 4 anos no governo, não estou dizendo esperar 4 anos, estou dizendo assim, uma atitude, de um dia, como foi com Josué, como foi com Moisés, nas decisões de vitória, de conquista. Um dia, se todo o povo de Deus fizer o que Deus manda, Ele muda a sorte do Brasil. Um dia. Estou sendo longo, Deus pode mudar em um segundo. Ele extermina tudo isso que é inimigo do povo de Deus. Olha o que diz lá em Salmo 81, 13 a 15. Ah, se o meu povo me escutasse. Ele está escutando aí, amado? Vamos ser sinceros. Escuta o pastor que diz que Deus falou que ele agora tem que ungir uma água e essa água vai... É isso que eles estão escutando. Eu nunca achei isso na Bíblia. E tem uma advertência em Deuteronômio e Apocalipse. Ai daquele que acrescentar ou tirar. Isso é acréscimo. Você induzir as pessoas a acreditar que um copo de água vai curar ela. Isso é indução ao erro. É uma distorção do culto a Deus. Mas ele disse aqui é o resultado para a nossa nação. Nós temos no canal do YouTube já há 2 anos uma mensagem para dizer que eu estou tirando agora. Não. Por que o Brasil não é mudado pelas orações? Está lá. Um resumo rápido para aqueles que querem corrigir a vida. Isso quem é você? Não sei, mas nós temos que pregar quando Deus fala. Um dia, alguém pode ouvir, alguém grande aí, que tem homens grandes também, não adianta esperar por eles, tem que começar a mudar no coração do povo de Deus a atitude. Você e eu, nós temos que começar a instigar essas pessoas, falar, não vai, é aqui, está aqui. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Há um caminho de Deus, amado.
Não é os meus caminhos. O caminho de Deus é a palavra. A lâmpada para o nosso caminho é a palavra. A luz para o caminho é a palavra. Versículo 14. Versículo 14, está aí? Eu, de pronto. Uau, está aí. Volta o 13, nós vamos ler direto, que é perfeito, é lindo. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse os meus caminhos, eu de pronto, não é amanhã, não é daqui, de pronto, não precisava dos Estados Unidos, não precisava da China, não precisava de ninguém, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. De pronto. Já vi grandes pastores, vamos jejuar. Vamos orar. Não vai, mas não adianta. Vou mostrar aqui hoje, mas a Bíblia tem a resposta. Versículo 15. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam. E isso duraria, não é 4 anos de um governo, é para sempre, amado. Então, o que nós precisamos como igreja? Parar. Os pastores têm que parar. Eu já, nessa mensagem que eu coloquei lá no YouTube, eu disse, amado, tem esses pastores, o que mais eu fico temente, com tremor, porque esses pastores têm contato um com o outro. Não fique chateado, bravo comigo, mas esses pastores, vocês ganham muito dinheiro do povo de Deus, sim, mas é para usar para o reino de Deus, não é para comprar jatinho, mansões. Uma viagem, mano, eles marcando uma viagem entre eles, conversando, abrir a Bíblia, vamos conversar na Bíblia. Mas se resolvia assim. Mas ninguém quer sair do seu palácio. Ninguém quer dar o braço a torcer. Ninguém quer reconhecer que errou. Está pagando um preço alto. O Brasil está pagando um preço alto. Será cobrado um dia, aqui na terra talvez você não vê, mas lá no céu você vai ver Deus cobrando desses grandes homens que chamam ser homens de Deus. Porque nós que somos a luz do mundo. Não é o mundo. Não espere no mundo, amado, uma resposta. Deus diz, nós somos a luz do mundo. Então, está aí. 2 Crônica, capítulo 7, 14 e 15. É a resposta. Estamos trazendo. Deus diz que abate. De pronto. Basta andar no caminho. Mas aqui está aqui, ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então, vamos citar nome, não fique chateado se eu não falar todo mundo. Nós temos igrejas. Batista, nós temos igreja quadrangular, nós temos wesleyana, metodista, nós temos Assembleia de Deus, nós temos mais de milhões de igrejas no Brasil, todos, não é só Cristo Vive, todas as igrejas, todo o meu povo. Falou que tem uma placa que são protestantes, é responsabilidade de todos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, então todos que dizem, Jesus é o meu Senhor, está incluído nisto. Se humilhar, sim, bicho, mas humilho, põe a boca no pó, fica lambendo. Não é isto não. É reconhecer que é o Senhor, é a palavra, somente pela palavra. Isso é humilhar. Mas não quem quer, não quer. É porque eu fiquei 40 dias consagrando óleo em Israel e agora, se eu passar na sua ferida, o óleo vai te curar. Porque eu estava lá orando e Deus me deu a visão que agora é um copo com água e você vai beber, eu vou te dar a copo com água que custa R$1.000. Depois que você beber esta água, porque foi uma oração muito forte que eu fiz. Está aí, mano. Humilhar diante. Para com hipocrisia, mano. Nós temos que parar com a hipocrisia. Isso é um preço que vai ser pago, vai ser cobrado. Deus disse que vai julgar todas as obras, quer ser boa, quer ser má. Serão julgadas, mano. Eu sei que tem muitos aí que não são filhos de Deus, estão postos para isso. Mas tem muitos pastores que são filhos de Deus. E deixou-se ser levado porque a cobiça de Saul, pelo poder, cegou. Nós não somos da geração de Saul, nós somos da geração de Davi, amado. É esta geração que tem que borbulhar dentro de nós, uma geração que se curva, que se humilha diante de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, orar. Por que não Deus não responde? Deus diz, se a minha palavra permanecer em vós permanecer em mim, pedireis o que quiseres será feito. Por que pede e não responde? Mas tem a segunda parte. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar,
Ah, aqui está. Aqui, até aqui vai, beleza, tudo certo. Mas daqui para frente, e se converter dos seus maus caminhos. Não. Que é isso, bispo? Olha o tamanho da minha igreja. Sua igreja é não é nem 0,00% do tamanho da minha igreja. Você está me dizendo que eu não estou pregando a verdade? Não, eu não digo nada. Vê pela Bíblia Sagrada. Abra a Bíblia. Não é pegar um versículo e ficando aí gritando com as pessoas com meia hora. Eu fico aqui, nós cantamos aqui 2 horas falando. Você não vê eu sair rouco daqui. Tem uns pregadores que pegam um versículo, em 10 minutos ele está rouco, tanto que ele grita para a igreja. Não é com grito, não é com verdade, ensinando. Pega a Bíblia, não pega um versículo. Vamos estudar a Bíblia. Eu fico triste quando a pessoa apresenta uma pregação para mim. Olha, bispo, uma pregação poderosa. Vamos ouvir, eu sei, né? Temos que ouvir. Aí o cara começa a trazer um versículo. Ah, você sabe. Meu Deus. Poderoso por quê? Por causa do grito? Eu não vou gritar, amado. Deus não precisa de grito para ensinar alguém. Eu nunca vi Jesus gritando. Ele falava com autoridade. Então nós temos que entender, amado. Isto aí não é Cristo. É um culto desse mesmo que a pessoa quer glória para ela. Então eles têm que se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. O Brasil está doente. Não vem dizer que não, mas não será curado enquanto o povo de Deus não se converter. Mas o que é? É adultério? Amado, é muito mais do que isso. Isto e muito mais. O principal é a blasfêmia contra o Espírito que estão cometendo. Está em Hebreus. Quanto mais severo o castigo vocês julgais, porque Moisés, por 2, 3 testemunhas, a pessoa era morta por o descumprimento da palavra. Mas quanto mais severo o castigo, aqueles que profanam o sangue da nova aliança. Amado, tem coisa séria para acontecer e vão acontecer. Você fica feliz, bispo? Não, eu estou pregando para que ouçam e se convertam. Bispo, e para aqueles que vivem no caminho do Senhor, para aqueles que andam no caminho de Deus, tenha segurança de Deus. Versículo 15 continua dizendo: então, abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Então, se converter, Deus diz: os meus olhos estão atentos, os meus ouvidos estão abertos. Enquanto não estiver, amado, é como se Deus tivesse. Não é que Deus é surdo, entende? Deus pode descumprir a palavra dele. Quando muito acontece, é pela misericórdia, não pela obediência. Não pela obediência. E é triste nós vivemos isso. Então, eu creio que há um caminho. Já te mostrei. Chegamos a falar da cura pessoal, a entrar na cura de uma nação, porque o nosso papel é falar da verdade. E há uma palavra que, como eu estou mostrando para vocês, basta a obediência que acontece. Isaías também fala isso, Isaías 58, 6 a 9. Que Jesus questiona, Deus questiona a questão do jejum. Ele diz assim: porventura não é esse jejum que escolhi? Porque eles estavam falando do jejum da lei de Moisés. Deus falou assim: é esse que eu quero, que vista pano e saco, que fira a tua alma, e sabe? Não é isso. Não seria esse jejum que escolhi, que soltes a ligadura da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos, despedace todo jugo? O que mais tem, amado, na igreja desse século são jugo. Hoje nós vamos participar da ceia. A maioria das pessoas não podem participar da ceia na igreja, porque cortou um fio de cabelo, porque usou batom, porque isso, porque aquilo, porque está em pecado. Bom, se alguém estiver em pecado, ninguém pode participar da ceia. São julgos. Ele diz: este é o jejum, que ele está falando de abstinência de alguma coisa. Versículo 7. Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres e desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Versículo 8. Então, se eu cumpro isto, então romperá a tua luz como a alva. Uau! Eu vivo isto. Um dia, estávamos lá no Dornelas, a igreja Condado Dornelas, mexendo lá, caiu um negócio no meu olho, não sei o que. E aquilo foi uma tormenta. Tinha que fazer, acabar, não estava aguentando, a cabeça começou a doer, o olho não abria, meu Deus. E parei, quando paramos, fui para casa.
Eu cheguei, fui tomar um banho e falei, Senhor, cura meu sonho. Mas foi imediato. A cura brota. Quando há verdade, amado, Deus diz, então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença. É isso que eu creio. Amado, eu creio na palavra. Deus diz, as promessas do Senhor têm tanto sim, amém, dele, em nós para a glória dele. Está em nós. Está em nós. Isso foi por causa de você? Não, é por causa da obediência à palavra. Se você obedece à palavra, amado, é impossível que nada, ele diz, tudo que pedir crendo, se a minha palavra permanecer em vós, receberei tudo. Não é fechar o olho, sabe, endurecer o corpo, porque aí é a mania, né, assim. Ele segue tudo menos a palavra de Deus. Se aparece uma moda, lembra do pastor Mirim, profeta Mirim? Começou a endurecer, andar com um lenço na mão. Todos os pastores começaram a endurecer, andar com um lenço na mão. Deus não ensina isso. Mas é porque não ensina, não tem nada. As pessoas ficam culto, louva. Testemunho. Roda, grita. 5 minutos, Senhor meu pastor. Vamos abrir a Bíblia, amado, porque o tempo está irrompendo. Lá no Salmo 23, Senhor meu pastor, não vai faltar. Amém, vamos embora. Por que não tem a palavra? Não tem o conhecimento. É triste você ver pastores que não conseguem. Amado, deixa eu dizer, com todo respeito, pastores não conseguem dar um sermão de 10 minutos. Na palavra, não estou dizendo ficando, abrir um versículo, depois vai contar a história da sogra, do que ele foi lá no inferno. Estou falando um sermão. A maioria dos pastores não consegue pegar uma Bíblia e montar um estudo para apresentar um estudo de um fato bíblico. 10 minutos. Não consegue. Estão nos altares, estão ensinando as pessoas. Aí você vê na igreja, o culto tem 2 horas, até mais, 4 horas de culto na igreja, as pessoas rodando, gritando, jogando cadeira para lá, depois abre um versículo, lê o versículo. Não é isso que eu ensino, amado. Ensina isso, eu estou te mostrando, mostrei aqui com o versículo aberto, por que as pessoas não têm recebido a cura quando há promessa. Estou mostrando na Bíblia. Isso não é uma palavra solta, peguei um versículo, eu estou mostrando e falando de um país e mostrando porquê, estou citando exemplos porque não acontece, mas estou te mostrando o resultado na Bíblia. É triste isto, mas é a verdade. Seria tirada a palavra de vós. Isso está acontecendo. Não tem palavra. A maioria dos cultos aí fora não tem palavra, amado. É triste. Eu gostaria muito. Bicho, você gostaria de sentar, estar como ovelha? Sim, eu gostaria de sentar e ouvir um pastor pregando. Mas eu não tenho coragem de parar de muitos lugares chamados igreja para ouvir. Porque eu fico envergonhado, amado, quando eu vejo, sabe, uma igreja, o tempo que se perde com as pessoas brincando, irmãozinho correndo. Amado, o que edifica na vida das pessoas isso? Outros rodando igual o peão. Isso, olha, deixa eu dizer, eu falei e vou repetir isso cansadamente, porque isso tem que chegar aos ouvidos dessas pessoas. Você sabe essas pessoas, esse negócio de ficar endurecendo, rodando? Sabe o que é isso? Está lá nos terreiros de orixá. Isso veio do terreiro de orixá. Isso é uma prática a Satanás, é uma adoração a Satanás que alguém trouxe para dentro da igreja. E se perde tempo com isso, mas não ensina o que é real, o que precisa. Então o Senhor diz, então romperá a tua luz quando eu obedecer, quando eu seguir, quando eu fazer o que é certo, não é o que eu quero. A tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, a glória do Senhor será a tua retaguarda. Diga glórias a Deus. É isso que eu espero, é isso que eu creio, é a palavra de Deus cumprindo na sua vida. Diga glórias a Deus. Versículo 9. Então clamarás o Senhor, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirás: amado, não vem me enganar dizendo que o Brasil está bem. Não, Deus está tratando com o mundo. Amado, vamos parar de enganar. Deus não trata com o mundo, Deus trata com o seu povo. Deus está tratando com a igreja. Deus está mostrando para a igreja que Ele está deixando ela a sua própria sorte. Por isso, lógico, você mora no Brasil, é Nabucodonosor, é Faraó, está governando o Brasil para
aprovar a igreja de Deus. E ela não quer olhar isso, ela diz que é o mundo, o problema do mundo, não, o problema da igreja. Não tira a responsabilidade, quem deu a responsabilidade. Deus deu a responsabilidade da igreja. Deus, vocês são a luz. Ponto. Então se eu vivo a palavra, eu vou clamar a Deus, e o Senhor dirá, responderá, gritará, socorro, eis-me aqui, de tirares do teu meio, de ti o jugo, o dedo que ameaça, a fala injuriosa. Então tem que tirar isso aí. Deixa as pessoas viverem. Deixa as pessoas viverem o Evangelho. Ele carregando sobre si os nossos pecados. Ele disse que ele esqueceu e lançou no mar do esquecimento. A igreja insiste em trazer de volta. Está em pecado. Fora da igreja, não pode participar, não pode. Não estou aqui incentivando as pessoas a pecar. Eu estou dizendo que Deus perdoou. Ponto. Agora, se a pessoa quer usar liberdade e libertinagem, Deus presta conta com Deus. Mas a igreja não é um tribunal, a igreja é um hospital para cuidar das pessoas. Exorte, converse, mas não mate as pessoas. Deus veio para ter vida. Então, amado, nós temos que entender que a obediência a Deus, ela tem que ser sincera, tem que ser pura. Ela não pode ser levada pela minha ira. Certa vez eu estava, para ilustrar isso que eu vou trazer agora, o meu filho sempre, toda madrugada ele acordava e me chamava, e eu ouvia. Primeiras vezes, 1, 2, 3 vezes eu ia na cama dele, papai, deita aqui comigo, até eu dormir. Uma certa vez ele me chamou, não vi, quando eu assustei ele estava mexendo no meu pé, chegando lá. Falei, filho, vem pra cá. Coloquei ele perto de mim, foi o que aconteceu. Eu chamei, o senhor não viu. E eu vim. Agora, o ser humano, quando é adulto, que não tem essa mentalidade de inocência, se alguém chama você, pede alguma coisa, você não faz o que ele fala, briga, xinga. Mas nós temos que ter, com esta questão, é o que eu estou falando do dedo que aponta, julga, nós temos que ter paz no coração. Nós temos que ter paz para viver nesta terra, porque Deus trouxe a paz para nós. Mas as pessoas vivem, qualquer coisa, caiu um alfinete, briga, não fez o que eu quis, briga. Está isso, enquanto não tirar, Deus não responde. Enquanto a igreja não vê em paz com Deus, não responde. Enquanto a igreja não obedecer a Deus, Deus não responde. Lucas, estou encerrando, quase encerrando, Lucas 18, 17 diz: em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará. Para nós temos uma promessa. Para aqueles que é temente a Deus, fique tranquilo. Uma pessoa estava me perguntando, eu preciso falar isso porque é verdade. O que você acha do Brasil? Eu falei, está maravilhoso para mim. Mas isso tudo. Eu falei, bom, você chegou? Você está trabalhando? Você consegue comprar? Não sei. Chegou na tua vida? Deus está te guardando. Vamos embora. Continua fiel a Deus. Isso é proteção, amado. Essa guerra está aí, é uma guerra assim, está acontecendo no mundo espiritual, bem com mal, mas os fiéis, eu não tenho esse temor, amado. Aí a crise, amado, nossa pátria não tem crise. Nossa pátria é celestial, diga glórias a Deus. Não tem, amado. Agora, se envolver, vamos para a rua, vamos brigar, vamos xingar, amado, não vai, se converta. A igreja precisa andar no caminho do Senhor, não é nos nossos caminhos, o caminho do Senhor, seja como uma criança. O que a criança é? Se o pai diz, pula, ele não vou pular não, você não vai. Ele pula. Deus diz, se converta no mau caminho. Eu não estou errado. Ele não está, mas pega a Bíblia, abre a Bíblia. Seja como uma criança. Estou falando da questão de humildade, submissão, de confiança em Deus. É preciso uma mudança na mente. Porque qualquer coisinha que as pessoas têm, contenda, briga, confusão. Então, aí está a resposta em tudo. Nós vemos por que muitos não vivem a cura se é uma promessa. 2 Coríntios 11, 24 a 28. Estamos falando de um homem que pela palavra ele deu a vida. E ele poderia se levantar, mas ele está trazendo uma história, o apóstolo Paulo, da sua vida, de uma obediência ao Evangelho, que é assim.
Nós não podemos desviar por causa das coisas. Eles 5 vezes recebi dos judeus um açoite, quarentena de açoites, menos um. Pode continuar. Até o 28. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Tem falsos irmãos. Em trabalho, fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Tá vendo? Paulo jejuar. Mas jejum é que ele não tinha o que comer. Ele não parava, vou jejuar aqui e ficar sofrendo pelo jejum. Ele está dizendo a rotina que ele passava pelo Evangelho. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. É isso que nós estamos fazendo. O que é a minha preocupação? Bispo, quem que você pensa que é? Amado, sou um pregador, sou chamado para pregar. Então a preocupação que nós fazemos, tudo que passamos pela palavra, é a preocupação com as igrejas de Cristo. Nós temos que pregar, nós temos que ensinar a igreja de Cristo, como Paulo fez. Não importa o que nós passamos, não importa o que acontece, nós precisamos cuidar. Agora imagina isso tudo acontecendo na vida dos cristãos desse século. Qualquer coisa não vai à igreja, qualquer coisa. Amada, é triste, é a igreja covarde, fraca, medrosa. Quando Deus diz, seja forte, muito corajoso. Nós precisamos ser forte, muito corajoso para seguir a palavra. Não é esse evangelho que mostra isso, na verdade. Uma luta que é para você, que as pessoas ouvirem esta verdade. Então, se você quiser ver a sua oração se cumprindo, que é a promessa da cura, que ela se cumprir na sua vida, precisamos ter uma mudança de pensamento, de fala, de agir e fazer acontecer no cotidiano. Chega de ficar falando, agora temos que começar a fazer nossa vida agir. E eu encerro em Colossenses capítulo 3, 5 a 16. E a nossa condição. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Idolatria a si mesmo, as pessoas que se idolatram. Versículo 6. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. 7. Ora, nessas mesmas coisas andamos vós também, noutro tempo, quando vivias nela. Então hoje a igreja não pode viver nisso mais. Ela não pertence, nós éramos do passado, agora nós somos de Deus, da luz, diga glórias a Deus. Versículo 8, pode. Agora, porém, despojando-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestir do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. 11. No qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o hábito em vosso coração, o qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Uau! Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente, palavra de Cristo, em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Uau, está aqui. Não é criando coisa. Está tudo aqui, salmo, tem um salmo, está tudo aqui, mano.
a resposta, é a nossa conduta. Versículo 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em oração, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, sede submissa aos próprios maridos, como convém ao Senhor. Depois, maridos, amai a vossa esposa e não as trateis com amargura. É uma conduta de Deus. Se eu quero viver, está aí o que Deus tem para nós. Não há outra forma de nós vermos o agir de Deus. Amém? Curve a cruz, creia. A promessa da cura é o seu direito. Viva a palavra e você verá ela em nome de Jesus. Amém? Diga para o teu irmão, você é amado por Deus. Tenha uma semana de vitória, graça e paz.